O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que anúncio surpreendente é este que nós celebramos hoje. Esta solenidade acontece, na verdade, no dia 25 de março, 9 meses antes de a gente celebrar o Natal, no 25 de dezembro. Mas quando essa solenidade acontece dentro da Quaresma, nós deslocamos essa solenidade para depois do 2º domingo da Páscoa, que foi ontem. Ou seja, hoje celebramos então esta solenidade muito preciosa para a nossa igreja, que é a anunciação a Maria, de que ela conceberia e daria à luz ao Filho de Deus. Um anúncio surpreendente, em primeiro lugar, quanto à forma. Porque Deus não visita o centro, que é Jerusalém, mas uma cidade periférica, esquecida, em Nazaré. Uma cidade na periferia do mundo. É aí que Deus vai buscar para ele a mãe de seu filho. Depois, não faz o seu comunicado a nenhum varão, a nenhum sacerdote, a nenhum homem da religião, mas faz o seu anúncio a uma mulher. Vocês devem saber muito bem que essa figura, a figura da mulher, é uma figura de uma pessoa desprezada, oprimida, marginalizada. As mulheres são colocadas à parte, são objetos do homem, são propriedades do macho, do varão.
as mulheres são, na cultura judaica de então, pessoas marginalizadas, sem direito a escolherem por si mesmas, precisando sempre de um homem para defendê-las ou falar por elas. É a essa mulher, então, que está numa cultura que despreza o feminino, que Deus vai comunicar o seu anúncio, envia o seu anjo. Não no templo, mas numa casa. Desde então, a igreja cristã deve se reconhecer mais como uma casa. Desde o princípio, nós temos que ter mais características de lar do que de templos de grande centro. Muito difícil, porque isso significa que nós precisamos recuperar características da casa, a intimidade, a acolhida, o carinho, a receptividade, o respeito, a partilha, a escuta. Tudo isso nos identifica como casa cristã. Mas esse anúncio, que é tão surpreendente quanto ao formato, é mais surpreendente ainda quanto ao conteúdo. Nós ouvimos algo que a igreja inteira deve também tomar para si. E o anúncio do anjo começa com um imperativo: alegra-te. Dá para ordenar que alguém fique alegre? Dá para gerar alegria com uma ordem? Alegra-te. Não. Então nós podemos tomar este imperativo como um grande convite de Deus. Alegra-te. A igreja também é chamada novamente a se alegrar. Como é difícil encontrar motivos de alegria que não se percam, por exemplo, quando as ofertas são gargalhadas vazias, diversões que acabam por terminar no desespero, ou tristezas profundas radicadas no nosso coração. Quem não reconhece muitas vezes que o coração está entristecido, muitas vezes sem esperança, outras tantas enlutado, desesperado? Difícil então, cada vez mais, ouvir essa mensagem: alegra-te. Mas alegra-te porque o Senhor está contigo. Somos convidados não a uma alegria vazia, mas a reconhecer a presença do Senhor junto de nós. A igreja que nós somos precisa procurar cada vez mais a presença de Deus junto de si. Vamos procurar a presença de Deus junto de nós e muitas vezes nós a perdemos porque estamos tão presos à correria, movimentados e desatentos, apressados, ansiosos. Nossa escuta está muitas vezes perturbada e a alegria que o anjo anuncia começa pelo afinamento da escuta. Alegra-te, o Senhor é contigo. Encontrar o Senhor presente na nossa vida e com Ele enfrentar os desafios que a vida apresenta. Com Ele superar as cruzes e dificuldades que a vida oferta. Com esta presença, ir achando motivos de graça em nossa vida. Também nós somos cheios de graça. Também em nossas vidas, Deus não se cansa de realizar graças. E muitas vezes nós não as vemos, não as escutamos, não as percebemos. Estamos esfriados ou insensíveis à sua presença, que é capaz de dissipar a noite do nosso coração e alegrá-lo. Não tenhas medo, Maria. Esta é uma outra mensagem que nós, enquanto igreja, precisamos escutar. Não ter medo, porque o medo paralisa, o medo nos aprisiona, o medo impede o caminho, impede a vida. Muita gente pode morrer antes da hora, e isso é o mais grave de viver. Não viver mesmo,
não viver de fato, porque ficamos aprisionados no medo, agrilhoados por causa do medo. Não tenhas medo. É, na verdade, procurar em Deus a coragem de que precisamos para lançarmos-nos na vida, lançarmos-nos na missão de amar, lançarmos-nos na missão de conviver. Não ter medo é o grande motivo para que nós possamos tomar a nossa vida nas mãos. Esta mulher, então, é convidada a não ter medo. Depois, o que o anjo anuncia é justamente como se dará isto, o Filho de Deus, encarnado no seio da Virgem. Maria não concebe primeiro no ventre. Diz assim Agostinho, Maria antes precisou conceber Jesus no coração. Antes, o que vem é a fé, depois a geração no ventre. Dito de outro modo, o que Maria gerou em seu ventre, antes foi gestado em seu coração pela fé. Assim, Maria se abre como uma porta que se abre para que o céu entre em nossa vida e em nosso mundo. Assim como uma ostra se abre e permite que a pérola seja encontrada, Maria se abre para que a pérola que é Jesus seja alcançada por nós todos. Maria, então, é grande modelo de discípula, porque não está só atenta, não só tem os ouvidos afinados, mas tem o coração pronto para gestar a vontade de Deus e dar à luz ao Filho de Deus. Por fim, eu disse que o conteúdo que Maria ouviu deve ser ouvido pela igreja, porque não por acaso Maria é modelo da igreja. Nós a tomamos como modelo de nossa comunidade de fé. Nossa comunidade de fé precisa olhar para Maria e aprender dela, porque como discípula, ela vai à nossa frente. E do mesmo modo, como Maria soube gestar no coração, na fé, a vontade de Deus, nós precisamos aprender isso também. Abrir o nosso coração à vontade de Deus. E dar à luz, uma vez mais, Jesus para o mundo. A igreja guarda os mistérios, guarda e anuncia os mistérios que Deus mesmo nos deu. E um grande mistério da nossa fé, guardado pela igreja e que deve ser anunciado por ela continuamente, é que o Filho de Deus visitou-nos na carne. O Filho de Deus fez a nossa experiência humana. Isso de modo nenhum nega sua divindade, mas é em sua humanidade radical que nós encontramos o divino. Deus visitou o humano, acabaram as divisões, céus e terra deram-se as mãos, finalmente uma comunicação de idiomas perfeita se estabeleceu. Em Jesus, na carne, humano, nós vemos o divino. Infelizmente, por aí a gente escuta muita gente ainda insistindo em separar o divino do humano em Jesus Cristo. Quando dizem que ele é muito divino, se esquecem de sua humanidade. Quando dizem que ele é muito humano, se esquecem de sua divindade. Muitos por aí dizem que a gente se lembra só do humano, mas por lembrar do humano, devemos saber que estamos falando também do divino em Jesus Cristo. Deus entrou na nossa vida. Enquanto nós queríamos ir até Ele, Ele quis vir até nós. E é isso o que nós celebramos em nossa fé. A visita de Deus. Visita de um Deus que vem com prazer fazer a vontade do Pai. Visita do Filho que vem com prazer realizar a vontade de seu Pai e nosso Pai. Então tem tanta gente fazendo a vontade de Deus aqui. Jesus
fazendo a vontade de seu Pai, Maria fazendo a vontade de Deus e se abrindo inteiramente à vontade dele. Vamos pedir ao Espírito também que nos anime inteiramente para que nós possamos nos abrir à vontade de Deus. Amém.